Louvado seja Deus, né, por estarmos juntos aqui, mais esse momento, né? O segundo do dia 10, né? Já iniciamos às 6, agora estamos às 9, horário de Brasília, né? Não é o de Portugal, né, Letícia, mas é o de Brasília, né? Mas louvamos a Deus por isso, né? Damos graças a Deus por estarmos aqui. Renata, fique à vontade, né? Oi, gente, bom dia para vocês. Então, eu vou utilizar aqui do recurso, né? E vou compartilhar a tela aqui com vocês para falar um pouquinho. Então, eu não vou ver a cara de vocês, vou supor que vocês estão concordando ou gostando. Que eu vou ficar aqui vendo os slides, tá? Eu queria compartilhar com vocês um texto de Filipenses que é uma base para uma coisinha que eu quero falar. Eu não vou falar sobre o versículo todo, mas é uma base aí para alguma coisa que eu quero falar. Então, é esse versículo aqui. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Esse é um versículo que eu gosto muito, né? Porque fala desse nosso papel como representantes de Deus na Terra, né? Então, imagina, brilhando como estrelas no universo, né? Então, fala aqui um pouco sobre a luz que nós temos de Deus para trazer para a Terra essa luz, né? Para brilhar essa luz dele. Mas eu queria destacar aqui hoje essa palavra irrepreensíveis, que já está destacada ali no texto, né? Essa palavra é uma palavra que a gente associa a vida cristã, né? Ser irrepreensível. Então, tem muito a ver com aquilo que a gente entende sobre a vida cristã. E é sobre ela, então, que eu queria falar hoje. Para isso, eu trouxe aqui a ajuda do dicionário, né? O que seria esse irrepreensível? Irrepreensível é aquele que não tem falha, que é perfeito, né? Então, quando a gente fala em irrepreensível, pelo menos para mim, e acho que na nossa trajetória cristã de uma maneira geral também, a gente associa muito a essa primeira definição, que é aquilo que não tem falha, que é perfeito. Então, até trouxe aqui uma foto, eu falei, como eu vou ilustrar isso? É uma foto de quando eu e o Pedro e o Daniel eram pequenininhos, a gente foi convidado aqui pela Irmandade Evangélica de Curitiba para fazer o papel de Jesus, Maria e José, né? Então, eu trouxe aqui para brincar. A gente imagina alguma coisa assim, que seja perfeita, que seja divina, alguma coisa assim que lembre o sagrado, né? Então, a gente associa muitas vezes esse irrepreensível a isso. Mas tem uma segunda definição, que é que não dá margem à repreensão ou censura, que não merece ser repreendido. E é sobre essa segunda definição que eu queria falar hoje, que ela teve uma nova compreensão para mim através de um professor muito especial. Então, uma pessoa uma vez falou para mim sobre isso de uma maneira muito especial e mudou a maneira como eu penso agora essa palavra irrepreensível. Antes eu associava muito mais a primeira definição e hoje eu penso muito mais nela através dessa segunda definição. E a pessoa que me ensinou é esse mocinho lindo aqui, que já nem tá mais com essa carinha de bebê, que é o Daniel, meu filho, né? Então, o Daniel tinha ali por volta de 2 anos, quando aconteceu uma coisa muito curiosa, né? E ele, a Rebeca, o Pedro, né? Que é a minha família aqui no núcleo, são as pessoas que mais me ensinam. Então, são os meus principais professores. E o Daniel, então, numa situação muito corriqueira, me trouxe essa revelação dessa nova forma de pensar irrepreensível. O que acontece é que a gente tinha chegado do mercado e o Daniel, ele gostava de ajudar, então achei uma forma dele ajudar com o mercado. Falei, filho, então você vai colocar para a mamãe os ovos no recipiente da geladeira. Então, os ovos chegam, né, de papelãozinho, né, nessa forma de papelãozinho, e ele colocava para mim na forma da geladeira, né, nessa como que chama?
É nesse potinho aqui que já vem na geladeira. Então, ele pegava os ovinhos e ia colocando lá. E ele gostava de fazer isso. E uma certa vez ele quis fazer, eu sempre falava para ele fazer no banquinho, né? Então eu colocava no banquinho, um do lado do outro, e ele ia colocando. Só que nesse dia ele cismou que ele queria fazer em cima do balcão que a gente tem na cozinha. E daí eu falei, filha, é melhor você fazer no banquinho, que tá melhor para você. Ele quis subir no banquinho, ficar ali no balcão e colocar. Aí eu falei, tudo bem, faça, né? Daí ele começou a fazer, enquanto isso eu ia guardando as outras coisas do mercado. E aí, ele fez bem do jeitinho que tá aqui nessa imagem. Então, ele pegou 2 ovos e colocou em cima do balcão para depois. Eu acho que a ideia dele era colocar os ovos no balcão para depois colocar no recipiente, né? E aí, no que ele colocou no balcão. Desculpa. Acho que não está apresentando, viu? Ah, mentira. Tá sim. Tá tudo ok. Então, é o meu. Tudo bem, vai em frente, é o meu. Então tá. Então, aqui ele colocou os ovinhos ali. Então, no tempo que eu estava guardando as coisas, que eu me virei, na hora que eu voltei assim para ele, eu só vi o ovo caindo, assim, rolando. O balcão deve ter um leve desnível que fez o ovinho rolar. E daí, quando eu olhei, já estava caindo, pum, o ovo caiu no chão. E aí ele ficou com aquela cara assim, né, de estraguei o ovo. Aí, antes que eu falasse qualquer coisa, o Daniel correu, naquela época também, que acontece que a gente estava começando a trabalhar com o Daniel uma forma dele entender quando ele errava com aquela técnica do banquinho, né? A gente colocava ele para pensar ali no banquinho. E funcionava muito bem, porque o Daniel é agitado. Então, a gente colocar ali no banquinho, ele tem que ficar ali sentado, parado, era muito difícil. Então, ele ficava ali agoniado. Então, funcionava para ele. E aí, no que ele ficou ali chateado com aquela situação que o ovo caiu, eu olhei para ele, assim, antes que eu conseguisse falar qualquer coisa, ele pegou, saiu da cozinha e foi para o banheiro e eu fui acompanhando ele. O que o Daniel vai fazer, né? E aí ele pegou no banheiro, ficava o banquinho onde a gente colocava ele, às vezes ali, ele sentou no banquinho e ficou assim, com aquela cara. Então, ele mesmo tomou a decisão de se colocar no banquinho. Ele falou, não, eu fiz uma coisa errada, então eu mereço ficar no banquinho. E aí, quando ele fez aquilo, né, de ficar no banquinho, eu fiquei assim, sem saber o que falar. Para mim, não pareceu tão grave, mas já aconteceu outras vezes, né, quando com as crianças delas fazerem alguma coisa errada, e eu brigar porque suja, porque dá trabalho, né, e talvez ali era o caso. Então, ele tomou essa iniciativa de se colocar no banquinho e eu não consegui falar muita coisa. E aí, na hora, me veio essa lembrança dessa palavra de ser irrepreensível. Eu não conseguia repreender o Daniel ali e eu queria falar para ele que estava tudo bem, que tinha quebrado o ovo, que ele estava tentando me ajudar e ele errou, mas que estava tudo bem, que eu entendia e que eu não estava brava com ele por isso. E aí foi que eu aprendi sobre essa questão de ser irrepreensível. O que faz um contrário para mim, me parece o contrário do que fez o Adão depois de ter pecado, né? Então, quando o Adão peca, esse trecho aqui que eu não vou ler para não me estender, mas quando o Adão peca, ele se esconde. E aí Deus fala, né? Onde você está? E ele fala, eu ouvi teus passos no jardim e eu fiquei com medo. E eu me escondi. Então, são situações diferentes, mas me parecem que são também contrárias, no sentido de que o Daniel, ele se colocou pronto a ser repreendido, e Adão queria fugir daquela repreensão. E então era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, pensando, né? Qual será que é a nossa situação, como a gente se coloca diante de Deus? Será que a gente quer se colocar irrepreensível no sentido de que a gente quer se colocar sem falha? Mas na verdade a gente não tem como se colocar assim, porque a gente vai falhar, porque a gente não vai conseguir fazer tudo perfeito. Mas se a gente se colocar para Deus como aqueles que falham, mas que estão prontos à repreensão, então sim, nós estaremos perfeitos diante de Deus, porque é Ele que nos faz perfeito e não aquilo que nós fazemos. Então eu queria finalizar com esse versículo dizendo:
Portanto, quem se faz humilde como esta criança, e no caso aqui, esta criança é o Daniel nesse exemplo, este é o maior no reino dos céus. Então, que a nossa postura seja assim diante de Deus, né? Não de quem quer ser perfeito, quer ser arrogante, né? Falta humildade de perceber os erros, mas de quem reconhece que erra, mas que está pronto a ser repreendido e então irrepreensível. É isso então. Alguém gostaria de fazer um breve comentário aí sobre a palavra? Tá todo mundo com medo de ser repreendido. Mas essa é a palavra, né, Renata? Muito obrigado, viu? Maravilhosa. É importante, né, a gente entender que, às vezes, o conceito, né, eu acho que a gente ouviu um pouco disso lá no começo, né, que às vezes a gente tem de alguns textos da Bíblia, né, eles precisam ser atualizados, né, serem refeitos na nossa mente, no nosso coração, né, para que a gente experimente a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, obrigado, Renata. Mais alguém? Eu achei assim muito lindo, né? A palavra dela, muito importante. Me fez lembrar assim da época que eu trabalhava na creche, né, com as crianças. E lá, assim, quando a criança fazia alguma coisa errada, a gente tinha esse costume, né, de colocar sentado, falava que ia pensar, porque assim é muito assim é importante, eu acho isso para criança, né? Em vez de você ir gritar, falar alguma coisa com ela ou bater, faz ela sentar lá porque é um momento de reflexão dela ali. Ela sabe por que que ela está sentadinha ali, né? E eu lembrei de uma vez um aluninho que eu coloquei, né, para pensar. E depois ele veio, saiu de lá e me deu um abraço. Ele falou: tio, ó, eu prometo, eu não vou fazer mais isso. Eu falei: tá bom, sabe? Então, assim, é algo assim muito importante, né? Um aprendizado aí para, né, para gente, né? Para os netos, tudo que vem pela frente aí, que não que não é assim brigar com a criança, porque vai fazer alguma coisa errada, vai acontecer como aconteceu aí com o filhinho dela, né? Então, em vez de gritar, de brigar, né, faz isso, né? Eu acho muito interessante, né, o que ela colocou aí, porque é um momento de reflexão, ele vai perceber que ali ele fez algo errado, né? E no caso dele nem foi tão errado, foi uma coisa que aconteceu, mas ele já pelo costume dela, né, já foi lá e se colocou no lugar ali, né? Então, acho assim muito importante isso para a gente, né? Tá refletindo sobre a importância de não ficar gritando, de, né, bater na criança, mas saber trabalhar com ela, né, para que ela cresça, né, também, e depois eles vão fazer isso com os filhos, né, com as outras gerações, né? Muito interessante. Amém. Vamos orar?